Se você parar pra pensar, a gente tem umas coisas hoje em dia que a gente considera uma segunda-feira comum, né? Mas falasse pra uma pessoa uns 25 anos atrás que o celular ia mostrar o caminho que você tava indo, né? Você ia parar na fogueira por bruxaria. Então que tal se a gente entendesse como que essas coisas simples de hoje em dia, né, chegaram aqui no Brasil, quando elas apareceram pela primeira vez na TV? É isso que você vai ver hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Bip, bop, bop. Eu tô falando porque hoje nós vamos falar de muita tecnologia, essa é a versão Renato 3000. É engraçado a gente pensar o tanto que a gente evoluiu nesses últimos 30 anos, né? Porque desde os anos 90 a gente mudou a velocidade da invenção das coisas. Antigamente as coisas demoravam um século, né? Hoje, em um ano, você tem uma evolução pronta lá do negócio super legal. Por exemplo, de um ano pro outro muda um S10 pro S20, né? Agora. Que assim, nossa, é muito melhor. E a maneira que a gente sempre sabia sobre essas coisas era na televisão, né? Com as reportagens. E era engraçado assim como é que eles davam essa notícia, né? Como essa coisa revolucionária e tal. Hoje, então, você vai lembrar de várias dessas coisas. Então, vambora! Assim, eu acho que com esse tema de cara todo mundo começa a pensar só em coisas eletrônicas, né? E eu sei que está totalmente certo sobre isso. Mas eu acho que a base de tudo vem do computador, né? Sim, aquele computadorzinho que você tinha antigamente. Mas você já pensou o tanto que o computador mudou ao longo dos anos? Porque assim, antigamente ele era um trambolho gigante, né? Tanto com a tela quanto com a torre. E eu falo torre assim porque eu sou velho, entendeu? Quando a pessoa fala torre, você senti uma artrite aqui no tom de voz. Mas assim, eu vou falar que você só via isso nos escritórios, né? Porque lá em casa mesmo demorou a aparecer esse tal de computador. Mas hoje em dia, até o conceito de computador perdeu um pouco o sentido. Você sabe por quê? Porque o primeiro deles, né, foi criado em 1890. Não tô zoando não, é sério mesmo. Ele era usado realmente para computar alguma coisa, né? Mas como assim computar? Sabe o censo? Sabe aquele pessoal que passa assim, boa tarde, senhor, o senhor poderia responder uma pesquisa sobre a sua idade, senhor, quanto o senhor ganha? É um negócio um pouco suspeito, mas você poderia responder isso pra mim? Então, lá nos Estados Unidos, em 1880, ele demorou 8 anos para ser contabilizado. Mas aí veio um jovem, né, com uma ideia na cabeça e umas botinas no seu pé que faziam ele ir longe. Eu achei mais poético, eu falei assim. E se uma máquina conseguisse computar esses dados, né? Então, ele montou uns papéis furadinhos ali de uma forma que essa máquina entendesse isso. E foi o primeiro computador e ajudou o processo a ser feito em 6 anos ao invés de 8. Mas só mais de 50 anos depois que eles conseguiram fazer o computador começar a funcionar com peças eletrônicas, né, e não só aquelas mecânicas. Em 1981, o conceito de PC, ou Personal Computer, ou computador pessoal, né, tava saindo do forno ali fresquinho para você. Quem criou primeiro foi a Apple, né, mas a IBM conseguiu juntar um microprocessador super radical, cheio de 1 bit de potência, um negócio incrível assim, né, e uma empresa que chamava, como é que era? Uma empresa pequena, Microsoft, né, embarcou um sistema deles operacional que chamava MS-DOS. E foi aí que a reportagem mostrou os benefícios desse computador pessoal, né, olha só. Com um mini computador doméstico, uma pessoa pode organizar o orçamento familiar, controlar todas as contas e o estoque da despensa, estudar, criar jogos e brincadeiras e, como diz o engenheiro José Roberto Trindade, que tem um desses aparelhos em casa, até arquivar receitas de bolo. Eu acho engraçado quando ele fala assim, né? Pode até arquivar receitas de bolo. Nossa, Ana Maria Braga agora foi a loucura, né? Pensa como isso foi revolucionário. Só que é engraçado como são as coisas, né? Porque tudo que ele falou que você podia fazer ali foram os argumentos que você falou pra sua mãe pra ela comprar o computador, né? Mas você já fez algumas coisas dessa aí, tipo, ah, mamãe, computador eu vou estudar com ele. Vai entrar no bate-papo do UOL, mentira. Mas ainda falando de computador, teve uma outra coisa que foi noticiada por aqui com a maior preocupação, né? Estavam chegando os tais vírus de computador. A preocupação principal em 1991 foi o vírus Michelangelo, né? Olha se você lembra aí. Alguns vírus têm data marcada para atacar e amanhã é o dia do Michelangelo. Esse vírus fica escondido dentro do computador, infectando todos os disquetes usados, mas só se revela no dia 6 de março, que é o aniversário de Michelangelo. Então, né, como o computador pessoal ainda era uma coisa nova por aqui, o pessoal ainda estava acostumando com os termos, né? A primeira vez que usaram o termo vírus mesmo foi lá nos anos 80, quando um carinha colocou um programa que se chamava Cloner nos discos de boot do Macintosh. É que para iniciar o computador da Apple naquela época, você tinha que pôr um disquete lá dentro para ele funcionar, tipo se fosse uma chave de carro. Aí isso passou de um para outro quando ele instalou isso na escola dele. Mas era inofensivo, né? Assim, a maioria nessa época era. Mas o vírus Michelangelo, meu filho,
deu um problema isso aí. Era um vírus que ficava lá sem fazer nada, né? Até o dia 6 de março, que era aniversário do pintor, engenheiro, barra, tartaruga ninja, né? Aí se a pessoa ligasse o computador nesse dia em específico, ele substituía todos os códigos do disco rígido por uns códigos nada a ver. Ou seja, você praticamente perdia todos os seus dados e não dava para recuperar. Deu bastante problema e quase 5 milhões de pessoas pegaram. Se você parar pra pensar, era muita gente, porque nessa época não era todo mundo que tinha um computador, 5 milhões era coisa demais. Mas o engraçado era que aqui nessa reportagem era tratado como um vírus mesmo, né? Que até vacina eles estavam falando, sabe? O imunizador previne que o micro seja infectado com o Michelangelo. Agora, os usuários de computador que já estiverem infectados com o Michelangelo, então tem que adquirir a vacina, que é para matar o Michelangelo antes que ele comece a sua atuação. Eu acho que as definições de antivírus ainda não tinham sido atualizadas. Mas aqui, conta pra mim só um negócio aqui. Qual marca de antivírus que você usava antigamente? Porque ou era, eu chamava de VirusScan, era o McCabe, VirusScan, aí veio depois o Avast. Quero saber o que você usava aí pra proteger suas contas de e-mail e de tudo mais. Mas até uma coisa tão simples como mandar um e-mail já foi novidade. Você sabia disso? Assim, na verdade o serviço chamava correio eletrônico, né? Mas ele não era só mandar e-mail, não. Era uma coisa revolucionária. Numa era que a internet comercial no Brasil ainda não existia. Porque aqui a gente ainda não digitava www no site, não, sabe? A gente tinha um serviço fechado que chamava BBS. Olha se você lembra. Qualquer pessoa que tiver um computador pode trocar mensagens entre si. Para isso, basta ter este aparelho, o modem, que serve de intermediário entre o micro e a linha telefônica. Depois, é só se cadastrar no correio eletrônico. O número do telefone é o 647199. A partir de 1995 que começaram a trazer os servidores de rede por aqui, né? Mas aí depois a gente conectou no www, mas era novidade. Assim, mas claro que não é só computador nesse episódio, né, gente? Porque, na verdade, a gente vai falar de uma coisa que tem bastante tempo, assim, no mínimo uns 3.300 anos antes de Cristo. É bastante tempo. Mas que, dependendo da época, ou era legal ou era criticado, né? Depende um pouco, assim, passa uns 20 anos aí o pessoal muda a ideia. Estamos falando de tatuagem. Assim, eu falei 3.300 anos antes de Cristo porque nos anos 90 teve uns pesquisadores que acharam um homem congelado, que tinha umas linhas de tatuagem no pulso, assim, sabe? E durante a história da humanidade, vários povos usaram os desenhos na pele por algum motivo, né? Ou assim, ou um ritual, ou até para marcar os presos. Essa dos presos foi uma ideia dos romanos, que até então eles não queriam profanar o lindo corpinho deles para fazer aquelas estátuas assim, sabe? Porque senão na estátua de mármore lá ia ter assim, ó, mamãe. Tatuado com uma âncora. Só que ali nos anos 70, 80 e 90, muita gente achava que tatuagem era coisa de presidiário ou de marinheiro. Oh, macacos me lambam, isto é horrível. Tanto que demorou até pra chegar aqui no Brasil. Olha só. O processo de Pepito é o mais rudimentar mas você... e o mais doloroso. Pepito, isso não infecciona, não? Não infecciona não. Até eu já fiz bastante pra comprovar que não infecciona. Beleza, mas por que o cara tá usando uma agulha com a mão, né? Assim, eu nem preciso falar que 10 em cada 10 dentistas falam que esse não é o jeito certo de fazer esse negócio, né? Na teoria, funciona também, sabe por quê? Porque nós temos 3 camadas na pele, né? A epiderme, a derme e a hipoderme. Essa é a mais poderosa, a hipoderme. Não, mentira, não é por causa disso, não. A de cima é a epiderme. Se você fizer qualquer desenho ali, ele não vai ficar, né? Porque a pele se renova. Mas se você ver um desenho em cima é porque a pessoa não toma banho, né? Assim, desenha no seu amigo só de zoeira assim na mão dele pra ver quanto tempo aquele trem fica. Mas é por isso que a pessoa que vai tatuar usa uma tinta numa agulha pra desenhar na derme, que é a camada do meio, que quando ele faz uma vez fica pra sempre, entendeu? É por isso que a tatuagem dói tanto, porque assim, você pega uma agulha e joga a tinta lá no meio da sua pelezinha, entendeu? Você tem alguma tatuagem, alguma que você gosta bastante, alguma que você arrepende? Põe aí embaixo nos comentários, vamos passar isso aqui pra nação. Você tem alguma tatuagem de aquela dos anos 90 meio borrada, com a linha grossa desse tamanho? Gente, mas assim, até o dinheiro teve um começo, né? Ou você acha que depois que o nosso planeta foi formado, né, já tinha um banco central lá imprimindo dinheiro? Não funciona assim, né? Você sabe que o Brasil já viveu um tempo de inflação muito alta, né? E a economia bem maluca. Foi assim, 2021, não, desculpa, não foi em 2021, foi nos anos 90, 80 ali.
2020 tá próximo. E muita gente estava tentando resolver essa história, né? Você vê em vários vídeos aqui no canal, gente falando sobre o plano Collor, plano de verão, tem um monte de coisa aqui, você pode procurar aí. E tem até um vídeo que eu explico a evolução das moedas aqui no Brasil, que é bem legal, né? Só que a grande cartada foi o plano real. E para começar isso, as pessoas tinham que aprender a converter o preço das coisas, que tava lá na casa dos mil, né? E virou só centavos. Olha só. O brasileiro começou a usar o real de olho nos preços. Na conversão de cruzeiro real para nova moeda, muitos preços mudaram para cima. Quem se lembra do preço daquele cafezinho de quarta-feira? O preço do cafezinho hoje está 1.300. A senhora sabe quanto vai estar depois de amanhã? Vai estar custando na base de 48 centavos a 50 centavos. Uma curiosidade é que nessa época o pessoal tinha até desacostumado de usar moeda, né? Porque os preços estavam tão altos que eles nem tinham como pagar nada com elas. E tem outra curiosidade, olha só. Você que tem um carro, uma moto, ou você já viu anunciado imposto de gasolina assim? Você vê que o preço nunca é 5,39, né? Que atualmente o preço da nossa gasolina aqui é sempre 5,39,2, entendeu? 392. E isso foi permitido pelo governo nessa época. Por quê? A conversão do cruzeiro pro real ia fazer com que os postos tivessem que arredondar para baixo. Posto não arredonda para baixo nunca. Quem toma no arredondamento é sempre você, né? Que aí ficou o posto para sempre aí e ficou, e é isso aí, entendeu? Agora eles cobram frações de Bitcoin de dinheiro lá. Bom, meu amigo, é isso. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. E tem mais coisas que eu guardei, já tá prontinho pra gente fazer uma parte 2. Eu só preciso do seu like. Então vai lá, soca esse dedo no like que a gente faz essa parte 2, certo? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!